nome é Amanda, sou aluna da Universidade Federal de Ouro Preto e hoje irei apresentar a vocês o meu projeto de iniciação científica intitulado Avaliação da eficácia do fármaco disulfiram em curar camundongos suíços infectados com Trypanosoma cruzi. Mas afinal, o que é a doença de Chagas? Também conhecida como Trypanosomias americana, a doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e foi descoberta em 1909 pelo médico brasileiro Carlos Chagas. Atualmente, nós temos 2 medicamentos disponíveis no mercado que são recomendados para o tratamento da doença, o benzonidazol e o nifurtimox, sendo este segundo atualmente não disponível no mercado brasileiro. Ambos possuem uma eficácia considerável durante a fase aguda, entretanto, na fase crônica, sua eficiência é reduzida. Estes compostos também apresentam uma elevada toxicidade, ocasionando efeitos colaterais frequentes e intensos durante o tratamento. Também apresentam uma eficácia limitada em pacientes imunossuprimidos. Dito isso, evidencia-se então a importância de novas buscas por fármacos que apresentem uma melhor eficácia no tratamento, bem como menores efeitos colaterais e, consequentemente, uma maior adesão do paciente ao tratamento. Sendo assim, nós temos então o disulfiram, que é um fármaco disponível no mercado, utilizado no tratamento do etilismo crônico e que possui estudos que comprovam um efeito tripanocida in vitro. Dessa forma, o objetivo geral do meu projeto foi avaliar a eficácia do fármaco disulfiram em curar camundongos suíços infectados com a cepa Y do Trypanosoma cruzi. Foi traçado o delineamento experimental, que consistiu na utilização de 100 camundongos suíços divididos em 2 grupos, não infectados e infectados com a cepa Y do Trypanosoma cruzi e tratados na fase aguda, sendo que este segundo grupo foi subdividido em outros 9 grupos. Infectado e não tratado, infectado e tratado com benzonidazol nas concentrações de 100 e 50 mg, infectado e tratado com disulfiram também em 2 concentrações, 50 e 25 mg, e infectado e tratado com a associação do benzonidazol e do disulfiram em concentrações diferentes. O projeto, então, possui 2 objetivos específicos, que serão divididos e apresentados juntamente com suas respectivas metodologias e seus resultados e discussões. O primeiro objetivo específico foi determinar a curva de parasitemia e a taxa de sobrevida na infecção. Para isso, os animais foram infectados com as formas tripomashigota e, após a confirmação da infecção, foram tratados com os fármacos em questão por via oral em dose única diária durante 20 dias. Foram então coletados 5 microlitros de sangue e, posteriormente, realizado o exame de sangue a fresco. A partir disso, foi obtida a curva de parasitemia, na qual no eixo Y nós temos tripamashigota em 0,1 ml de sangue e no eixo X os dias após a infecção. A partir desse gráfico, podemos então observar que de todos os grupos testados, os grupos tratados com disulfiram na concentração de 50 mg, 25 mg e o grupo não tratado apresentaram os maiores picos de parasitemia, dados que são demonstrados também na seguinte tabela, na qual podemos observar que estes mesmos grupos apresentaram dia do pico máximo de parasitemia próximos e os maiores valores de pico máximo de parasitemia. Também foi construído o gráfico da área sobre a curva de parasitemia, no qual no eixo Y nós temos a área sobre a curva e no eixo X os grupos experimentais, no qual podemos observar que os grupos não tratado com disulfiram 50 mg e 25 mg, apresentaram área sobre a curva significativamente maior quando comparados aos demais grupos. Também podemos observar que os grupos tratados com disulfiram nas 2 dosagens testadas apresentaram uma área sobre a curva ainda maior em relação ao grupo não tratado. Ou seja, podemos concluir que o tratamento dos camundongos realizado com as 2 dosagens do disulfiram não foi capaz de reduzir a parasitemia. Com relação à taxa de sobrevida, foi construído um gráfico no qual no eixo Y nós temos a sobrevida em percentagem e no eixo X os dias após a infecção. Podemos observar que os grupos então em questão apresentaram 0% de sobrevida, enquanto os outros grupos variaram entre 70% a 100% de sobrevida. Dando sequência no projeto, nosso segundo objetivo específico foi avaliar a cura parasitológica. Para tal avaliação, foi utilizada a metodologia denominada PCR quantitativa, a qual foi realizada nas amostras de sangue, coração e cólon dos animais. A partir disso, pudemos construir essa tabela,
levando em consideração também que os animais que apresentaram resultados negativos no exame de sangue a fresco e que posteriormente também negativaram na PCR quantitativa do sangue, coração e cólon foram considerados curados. Portanto, a maior taxa de cura parasitológica foi observada no grupo tratado com a associação de benzonidazol e de sulfiram, apresentando 50% de cura, seguido dos grupos tratados apenas com o benzonidazol. Nos demais grupos experimentais, não houve uma cura parasitológica. Como considerações finais, nós temos então que o melhor resultado de cura parasitológica foi observado no grupo tratado com a associação de benzonidazol e de sulfiram. O desenvolvimento de um novo fármaco para o tratamento de pacientes infectados com Trypanosoma cruzi causaria, sim, um impacto positivo na qualidade de vida dos mesmos. E o projeto evidencia que as estratégias utilizadas de reposicionamento e associação de fármacos são abordagens promissoras, sobre as quais podemos ter estudos desenvolvidos para a obtenção de resultados inovadores. Concluímos que, embora os testes in vitro previamente realizados demonstrarem que o disulfiram possui atividade tripanocida, o uso desse fármaco no tratamento experimental da doença em questão não se demonstrou eficaz, visto que o mesmo não promoveu a cura parasitológica, além de não prevenir a mortalidade. Gostaria então de agradecer ao Laboratório Morfopatologia, bem como aos colaboradores envolvidos neste projeto, ao Centro de Ciência Animal UFOP, ao LIMP, à Universidade Federal de Ouro Preto e às agências de fomento FAPEMIG, CNPq e CAPES.